Olá, candidato. Obrigada pela presença aqui conosco. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Thaís. Boa noite, telespectadores da Rede Mundial. Candidato, o senhor já foi candidato ao Senado, a vice-prefeito da cidade de Paranavaí, que é da onde o senhor é, né? Algumas vezes, é candidato a vice-governador, deputado estadual, não se elegeu. E agora essa insistência e uma tentativa de um cargo no governo. Por quê? A nossa estratégia do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, a gente não acredita nessas eleições que são feitas a cada 2 anos. Na verdade, é uma farsa, onde os principais partidos, aí, o PT, PMDB, PSDB, são financiados pelos grandes capitalistas. Então é um jogo de cartas marcadas. Nós só temos 5 minutos na TV e no rádio. Então, nós participamos para dizer para a classe trabalhadora não ter nenhuma ilusão. Todos os partidos aí ditos tradicionais, da direita tradicional, PSDB, o PMDB, e os partidos traidores da classe, tipo o PT, o PSOL, o PCdoB, dizem que irão melhorar as eleições, irão mudar a vida dos trabalhadores, resolver todos os problemas. E a gente participa para dizer para a classe que só uma rebelião social, através da organização dos de baixo, para derrubar os de cima, suspendendo o pagamento da dívida aos banqueiros, é que vai resolver os problemas da nossa classe. Então, a organização da luta das mulheres, dos LGBTs, dos negros, dos indígenas, da classe operária, nas fábricas, nas escolas, nas ruas, através das greves, das mobilizações, e que vai construir um programa com a saída socialista para o Paraná e para o Brasil. Só para eu entender, o senhor, inclusive no plano de governo do senhor, tem um termo específico que diz que o senhor considera as eleições fraudulentas. O senhor, de certa forma, me explicou um pouco que nesse sentido não é na questão da urna, é mais na questão de financiamento de campanha, tempo de TV, algo nesse sentido. Isso que o senhor quis dizer, deduzo eu, né? Como que o senhor, então, o PSTU entra numa eleição, então, para quê? Se ele já acredita que as chances de se eleger são mínimas ou zero? Justamente só para mostrar para a população que eles têm que ter esse pensamento revolucionário? É que é muito difícil nós ganharmos as eleições. Pode acontecer, já aconteceu no Chile. Salvador Allende, que era um candidato socialista de esquerda, ele foi o único candidato que ganhou as eleições aqui na América Latina. Aí o Pinochet deu um golpe, assassinou ele no palácio lá em Santiago do Chile. Então, não que a gente não tenha chance, todo mundo que é candidato tem a mínima chance, matematicamente falando. O que a gente coloca é que esse tempo antidemocrático de 5 segundos, nós não vamos conseguir passar o programa igual estamos conversando com vocês aqui, e a gente agradece esse espaço que vocês estão dando para todos os candidatos. Então, as grandes TVs aí, a grande mídia burguesa, a Rede Globo, a SBT, a Record e a Band, eles são financiados pelo Bradesco, pelo Itaú. Então, nosso partido é o único partido que diz que vai romper com a dívida aos banqueiros. Como esses canais de TV são financiados por esses banqueiros, lógico que eles não vão dar espaço para nós. Então, eles boicotam a gente e nós seremos prejudicados. Mas, mesmo assim, com esse espaço irrisório, a gente acha importante, porque uma boa parte da classe trabalhadora, ela se volta a discutir as eleições agora, nesse período eleitoral, nas escolas, nas fábricas, nos seus lares, nos bares e lanchonetes. E a gente acredita que ainda é importante ter essa tática, esse espaço para a gente tentar passar o nosso programa socialista e revolucionário para a classe, que é fazer esse chamado à rebelião. Então a gente entende ainda que, para nós, ainda mesmo sendo totalmente antidemocrático, ainda a gente tem que aproveitar esse espaço para conversar com o maior número de trabalhadores quis dizer. Possíveis. Agora o PSTU é um partido de esquerda, né? E já foi aliado ao PT também, que acredito que o senhor, por ter uma trajetória como militante. Quando que o senhor deixou de apoiar o PT e partiu para o PSTU? Quando foi esse rompimento? Eu comecei minha militância no PT em 89 e fui até 99. Foi quando o Lula traiu a classe trabalhadora. Ele resolveu se aliar um grande empresário de Minas Gerais, que é José de Alencar, da FIENG, e ele aceitar a proposta do consenso de Oslo, pagar religiosamente a dívida externa. Então, com essa traição do Lula, aliando-se a partidos corruptos, tipo o PP do Maluf, até o Bolsonaro foi aliado do Lula, Renan Calheiros, né? E aqui no Paraná o PT se aliou até o DEM,
no Brasil, fez várias coligações PSDB, com a ideia de governar para todos, para os patrões e para os trabalhadores. E a gente entende que você só governando para a classe operária que você vai conseguir resolver os problemas da nossa classe. O PT já provou em 13 anos de mandato de governo aí que ele acabou governando para os ricos e só deu migalhas para os trabalhadores. Então a gente não quer migalhas só, a gente quer o melhor, porque nós que produzimos essa riqueza do Estado do país e temos todo o direito de governar esse país, fazer um governo socialista dos trabalhadores, sem patrões e sem corruptos, apoiado em conselhos populares. A gente já entra nessa questão. Antes disso, eu queria questionar o senhor o seguinte: apesar do senhor ser contrário, acabou de demonstrar realmente ao PT, né, alguns ideais que o PT propõe, não estou dizendo que eles cumprem, nem não estou questionando, só dizendo que alguns ideais vocês defendem. Começando ali, vamos dizer, com alimentação e moradia para todos, que é alguns dos ideais que propõe o que gostaria o PSTU. Diante de um país com a desigualdade que a gente vive, como reverter isso? O senhor, como um futuro governador, se eleito, apoiaria a invasão de terras, por exemplo? Olha, ocupação de terras. Quem invadiu as terras, na verdade, foram os portugueses quando invadiram o Brasil e roubaram a terra dos nossos irmãos indígenas. A maior parte dos ditos fazendeiros hoje no Paraná são ladrões de terras, que se for fazer uma auditoria nos cartórios, todo mundo aqui pode comprovar isso. Então nós entendemos que para resolver o problema da fome não é só aplicar o Bolsa Família, que é importante em momentos não duradouro, né, eterno. Então nós defendemos o Bolsa Família, mas a classe trabalhadora ela quer emprego. E para gerar emprego, você tem que estatizar as 100 maiores empresas do país e passar pela mão dos trabalhadores, confiscar as empresas que destroem o meio ambiente, tipo a Samarco, né, que destruiu lá o Rio Doce, lá na região de Mariana, em Minas Gerais. No caso, muitas empresas do agronegócio estão acabando com o nosso bioma aqui do Paraná. Então, nós defendemos para gerar emprego, você tem que estatizar maiores empresas do agronegócio aqui no Paraná também, para fazer uma reforma agrária radical sobre controle dos trabalhadores no campo, para gerar empregos e também produzir alimentos mais saudáveis, sem o produto do agrotóxico, né, que está prejudicando a saúde da população paranaense. Então, essa a única saída. O PT só dá migalhas, medidas compensatórias que são projetos aí que são indicados pelo Fundo Monetário Internacional. Então, isso é muito pouco para uma classe trabalhadora que produz toda essa riqueza e que merece muito mais em relação à saúde, educação, moradia, lazer, cultura e arte. Entendi o que o senhor falou da questão da história e tudo mais. Mas a pergunta específica mesmo, por exemplo, movimentos como o MST, a invasão de terras em si, sem um apoio, um aval, algo judicialmente mesmo, o senhor apoia, então? Nós apoiamos as ocupações, não são invasões. Quem invadiu essas terras foram os fazendeiros, que estão assassinando nossos irmãos indígenas, os quilombolas no Brasil. Então, lá na Fazenda Macaxeira, lá no Pará, quando assassinaram 16 trabalhadores sem terra, o dono da fazenda lá ali era grileiro, assassinou indígenas, assassinou trabalhadores, pagou jagunço e pagou PM para assassinar líderes sem terras. E esse covarde do Bolsonaro, que na verdade tinha que estar na cadeia, porque ele defende que mulher feia tem que ser estuprada, ele defende a violência. Então tem que ser repudiado essas ideias conservadoras, né, que querem só explorar a classe trabalhadora e aumentar os lucros dos capitalistas. Tá, então vamos usar o termo ocupação, como o senhor disse, né? Eu fiz essa pergunta justamente porque eu queria entrar no termo segurança pública. O senhor já trabalhou, já foi concursado da Polícia Militar aqui do Paraná. Agora, como que a PM, no seu governo, eventualmente, a PM agiria, por exemplo, num caso extremo desse de ocupação que a gente está tratando? A PM, então, agiria em favor, vamos dizer, dessas pessoas que vão se ocupar dessas terras, agiria em favor e contrários aos donos que, teoricamente, seriam? Então, esses donos de terra, que a maior parte são ladrões de terra, então eles sempre querem colocar a polícia militar para reprimir os movimentos sociais em defesa da luta pela reforma agrária. Então nós iremos desmilitarizar a PM, o papel da polícia não é reprimir, o papel da polícia, na verdade, hoje é só guardar os bens da burguesia, dos ricos, né? Nunca a polícia na história ela defendeu a sociedade.
Então nós defendemos que para ter uma polícia controlada pela comunidade, ela tem que ser desmilitarizada, a comunidade tem que eleger os delegados, os juízes, os policiais têm que ter direito a fazer greve, que são trabalhadores também, para melhorar o seu salário. Eu já fui policial militar, o salário é muito defasado. Então, ter democracias nos quartéis, porque os soldados são humilhados por seus superiores. Então, só através dessa forma que você vai acabar com a violência, né? E aplicar as medidas lá de redução da jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais, aplicar um salário mínimo de R$ 3.800, que é o salário de IES para o trabalhador. Eu entrei nessa questão, candidato, justamente porque o senhor é professor na área da educação e o senhor criticou em algumas entrevistas que eu cheguei a acompanhar do senhor muito a ação do ex-governador Beto Richa e também do ex-governador Álvaro Dias em relação aos professores, que foi uma ação com o aval, né, do governador na época para defesa, né, em cima da manifestação dos professores. Por isso que eu entrei nessa questão. Porque se o senhor é contrário a isso, a minha pergunta seria, o que o senhor defenderia, então, que seria a ocupação? A polícia também agiria em favor contra um outro público, entendeu? Tá, não. Nós damos todo o total apoio aos movimentos sociais de luta pela terra. Então a gente acredita, aquela ladainha do Lula que ia fazer reforma agrária com a canetada, você não faz reforma agrária com a canetada, você faz com muita ocupação de terra para garantir garantir a ocupação, né, e garantir a produção de empregos no campo. E queremos dizer também que não é só o PSDB que bate em professor, aí no caso o PMDB, o PT de Minas Gerais também bateu em professores, o PT do Piauí, o PDT de Icó no Ceará. Então, todos eles batem professores para favorecer os barões do ensino das escolas particulares. Então, nós defendemos que você não tem que reprimir os trabalhadores. Inclusive, o PT hoje ele faz o papel de capitão do mato da burguesia. O senhor que defende bastante essa questão, né, do trabalhador em si, a causa social, no seu plano de governo também o senhor prevê menos horas trabalhadas. Isso, de certa forma, gera um custo para o Estado. Como fazer isso diante de um caixa que a gente tem hoje defasado? O que gera custo para o Estado hoje, como eu disse, é você fazer o crime que o Lerner cometeu de emprestar 5 bilhões de reais do Estado e vender o Banestado para o Itaú a 1,5 bilhões de reais. E hoje o Paraná fica pagando 8 milhões... Eu digo só do Caixa hoje. O que a gente tem hoje? Qual é a nossa realidade? Como fazer isso? O custo é isso. O custo é o salário dos políticos. Nós defendemos que reduzir o salário dos políticos é um absurdo hoje um governador ganhar cerca de 30 mil reais, o juiz Sérgio Moro ganhou 87 mil reais, o auxílio mansão. Então o custo é esse. E a corrupção praticada pelo PT, pelo PSDB, pelo PMDB, inclusive pelo PSL Bolsonaro, que recebeu 200 mil reais da JBS, e o vice dele que está praticando corrupção lá no Rio Grande do Sul, desviando verbas do Exército. Agora, como o senhor, se eleito, conseguiria aprovar essas reduções sem uma bancada favorável ou uma bancada, né, maior dentro de uma assembleia, de repente? Com muita mobilização popular, só com pressão popular, igual fez no Paraguai, lá o povo queimou o parlamento do Paraguai, a rebelião que está tendo lá na Nicarágua contra Daniel Ortega, que está querendo aplicar a reforma da Previdência FMI, já matou mais de 400 pessoas. Queria dizer para vocês que o Ortega não tem nada de socialista. O Daniel Ortega, que está sendo apoiado pelo PT, PCdoB, o PSOL e o PCO, ele é um ditador, assim como Maduro na Venezuela, que deu um golpe, que está perseguindo opositores, que está matando o povo de fome, não tem nada de socialismo. E nem Cuba hoje, em sua Constituição, aceita a propriedade privada, não tem nada de socialismo, muito menos a ex-União Soviética. Só com a construção dos conselhos populares, uma democracia ampla, a democracia operária, com a participação da comunidade nos seus bairros, nas cidades, no estado e no país, reunindo-se com grandes assembleias mensalmente e tendo o direito de revogar os mandatos desses conselheiros, é que vai praticar a verdadeira democracia e não facilitar nenhuma oportunidade para ter burocratas, tipo hoje, ditadores, como foi a família castrista, o Maduro, Ortega,
qualquer ditador como Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, que também tem nada de socialismo. Candidato, até teria mais pontos para entrar com o senhor, mas infelizmente o nosso tempo deve ser cronometrado. Quero agradecer a presença do senhor aqui conosco hoje. Uma boa noite e uma boa sorte na campanha. Obrigado. Queria dizer que o Paraná não é a ilha isolada do Brasil, então quando a gente fala das propostas nacionais é porque se você ganhar para governador e não ter um presidente, o socialismo no mundo inteiro, não vai valer nada, né, você ter essa representação tanto no Estado, no país e no mundo. Então, só através da revolução, você derrubando a burguesia no mundo inteiro, é que você vai garantir o socialismo e acabar com essa barbárie capitalista. Muito obrigado pelo espaço. Ok, até mais.